Josué, capítulo de número 11, versículo de número 16, até o versículo de número 23. Está escrito assim: Tomou, pois, Josué de toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdode alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos por esse culto e entendemos que no fim das contas tudo acaba cooperando para o nosso bem. Obrigado pelo momento litúrgico, obrigado pelos cânticos, obrigado pelos momentos de participação do seu povo. Nós compreendemos que o teu Espírito guiou cada passo da liturgia até a exposição sagrada do texto sagrado. Eu só lhe peço que eu não atrapalhe tudo isso, que eu não seja pedra de tropeço, que eu não gere ruídos aos ouvidos dos meus irmãos, e pelo contrário, que eu venha ser instrumento útil nas suas mãos, para que por meio do teu Espírito sejamos todos apresentados a quem o Senhor é. E conhecendo o Senhor, prossigamos na graça, prossigamos na piedade, prossigamos na devoção de uma vida conformada a Jesus Cristo, Senhor. Faça isso em nós e por nós, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Para que nós entendamos o contexto desse texto, nós vimos até agora como Josué e Israel conquistaram o sul e como Josué e Israel conquistaram o norte. Até agora, nós fomos apresentados a esta campanha militar espetacular. Josué venceu 5 reinos no sul, venceu mais 8 reinos no norte, e alguns comentaristas vão ampliar esse número, dizendo que no final da campanha, desta campanha aqui, 13 reinos foram desbaratados. No capítulo de número 11, em específico os textos que nós acabamos de ler, nós temos um pequeno resumo de toda essa campanha militar e de todas essas vitórias. Então, se eu voltasse às exposições anteriores, eu veria todos esses aspectos aqui mencionados. E eu não farei isso.
O meu objetivo nesta manhã não é retomar as campanhas militares e as vitórias, cidade por cidade, como já fora visto nos sermões anteriores. O meu objetivo aqui, nesta manhã, é apresentar a você quem Deus é. Por meio do texto, é lhe apresentar ou, no melhor dos casos, lhe trazer à memória quem de fato é o Deus da Escritura. E para que você tenha um título na sua mente, o tema dessa reflexão é Nosso Deus e Nosso Pai. Muitos já tentaram descrever quem Deus é. A pergunta 4 do Breve Catecismo de Westminster, documento doutrinário da nossa igreja, faz essa pergunta. Quem é Deus? Está escrito no documento histórico. A resposta dos divinos, e eles são chamados de divinos, porque naquela época teólogo era chamado de divino, aquele que estuda teologia é aquele que estuda o divino, por isso são chamados de divinos. Não são chamados de divino porque são deuses, são chamados de divinos porque estudam a divindade. Os divinos responderam: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha como eles descreveram quem é o Senhor Deus. Eles o descreveram por meio dos seus atributos incomunicáveis, isto é, Deus é espírito, nós somos matéria, Deus é infinito, nós somos temporais, Deus é eterno, Deus é infinito, nós somos limitados, Deus é eterno, nós somos temporais, Deus é imutável, nós somos mutantes. Por meio dos atributos incomunicáveis é que Westminster descreve quem Deus é. E também descreve quem Deus é por aquilo que ele comunica. Deus é sabedoria, podemos ser sábios. Deus tem poder, podemos ser expostos a esse poder. Deus é santidade, podemos ser santo. Deus é justiça, podemos ser justos. Deus é bondade, podemos ser bons. Deus é verdade, podemos expressar aquilo que é verdadeiro. A teologia sistemática também intentou descrever quem Deus é. Uma tentativa pode ser vista por meio dos atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus são as perfeições gloriosas do ser divino. E esses atributos morais gloriosos são a bondade, a santidade e a justiça de Deus. Eu não vou seguir nem o Westminster e não vou seguir nem os sistematas. Eu vou seguir uma ideia um pouco diferente. Eu quero tentar demonstrar quem Deus é por meio das características psicológicas de Deus ou por meio do caráter de Deus. Revelando o caráter de Deus, sabemos quem Ele é. Mas também quero tentar mostrar quem Deus é por meio da personalidade de Deus. A personalidade é o conjunto de qualidades que definem a pessoa. O caráter é aquilo que é do coração, a personalidade é a junção dos pensamentos, dos sentimentos e dos comportamentos. Então, quero demonstrar quem Deus é pelo caráter, pela personalidade e, por fim, quero demonstrar quem Deus é pela exata expressão do seu ser, pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, então, quem Deus é por 10 categorias contidas nesse texto a partir do versículo de número 16. Olha comigo o versículo de número 16 e 17. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. O texto começa demonstrando a geografia da campanha militar ou do sucesso da campanha militar de Josué. Mas isso não pode ocultar o que está por trás do texto. O que está por trás do texto é um Deus que sempre cumpre as suas promessas.
E que promessa está sendo cumprida aqui? Ora, a promessa feita por Deus a Abraão. Lá em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 18 a 21, diz: naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: aos seus descendentes eu dei essa terra, desde o Egito até o Eufrates. Essa promessa foi reiterada lá no livro de Números. Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem na terra de Canaã, ela lhes será atribuída como herança, com todos esses limites. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é 800 anos de espera sendo cumpridos em Josué e em Israel. Provavelmente esse é o tempo que separa Abraão de Josué. 800 anos se passaram e Deus está cumprindo cabalmente a sua promessa. Mas talvez você pense: pastor, 800 anos para cumprir uma promessa não é muito tempo? Não faz de Deus não tão confiável assim? Eu gostaria de te lembrar uma fala de Jesus, quando questionado sobre o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O fato de parecer demorado não anula a confiabilidade de Deus. Jesus termina: digo a vocês que Deus fará justiça depressa aos seus eleitos. O problema não está em Deus, o problema está quando Jesus, ou melhor, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará porventura fé? Perceba que o texto está nos dizendo: Deus é confiável. Mesmo que pareça demorado aos nossos olhos, não é. Deus sabe exatamente o momento. E quando nós olhamos uma promessa de Deus se cumprindo como esta, nós temos que lembrar algo dos mais ou do mais valioso: que as promessas de Deus são tão boas quanto pagamentos à vista. Grava isso. Uma promessa de Deus é tão valiosa quanto um pagamento à vista e antecipado. Então aqui Deus está se apresentando a nós, e Ele se apresenta a nós como alguém confiável. Mas vamos continuar o texto. O texto nos diz no versículo de número 18: por muito tempo Josué fez guerra contra esses reis. Aqui eu gostaria de mostrar a vocês que esse Deus que é confiável, Ele também é muito sábio, Ele é sapientíssimo, Ele é de uma sabedoria absurda, porque Ele não cumpre somente as suas promessas, mas Ele estabelece as formas pelas quais a sua promessa se cumprirá, ou as suas promessas se cumprirão. E forma, eu quero entender aqui, ou tentar explicar, a maneira pela qual as coisas se configuram. Deus cumpre as suas promessas, e esse cumprimento de promessas, ela é feita num formato, numa configuração. Olhe comigo o finalzinho do versículo de número 17, para que a gente entenda, em primeiro lugar, o que ocorreu. Versículo de número 17 diz que Josué tomou todos os reis e os feriu e os matou. Agora perceba a forma pelas quais essas coisas ocorreram, a maneira pela qual essas coisas se desenvolveram. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Note que esse versículo de número 18 foca exatamente com o texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 18. Parece demorado.
Parece angustiante. E a guerra, aqui no contexto de Josué, foi uma guerra demorada. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós nos iludimos com o dobrar das páginas. A gente dá uma folheada aqui e acha que tudo isso aconteceu no estalar de dedo. O texto deixa claro, a terra sangrou por muito, muito tempo com a guerra. A guerra é desprezível, a guerra é aterrorizante, a guerra ela só traz dano. Contudo, nós temos um Deus muito sábio. Contudo, nós temos um Deus cuja sabedoria ela é superlativa. Irmãos, tenham em mente que tanto o céu, a terra, o mar e tudo que neste mundo existe, nada mais é do que uma folha de papel na mão do rei. Uma folha de papel escrita de ambos os lados, escrita com uma sabedoria inimaginável e com um poder incontrolável. O Senhor Deus é confiável, pois Ele cumpre as suas promessas, e Ele cumpre as suas promessas de uma forma sapientíssima, que aos nossos olhos pode ser loucura, mas é a única forma eficaz com que as coisas se estabelecem. E aqui no texto, a sabedoria de Deus se revela por meio da guerra. E eu gostaria de dar alguns exemplos a vocês, para que nós compreendamos como que essa sabedoria se aplica no nosso cotidiano. Eu já conheci gente que se converteu ou foi convertida por Deus no fundo de uma cela. Eu já conheci pessoas que foi convertida por Deus ou se converteu no final de um casamento. Eu já conheci pessoas que voltaram-se para Deus no fundo de uma maca. Eu já conheci pessoas que em meio às guerras mais terríveis se deparou com o Deus que cumpre promessas. Às vezes, meus irmãos, a guerra, a cela, o caos, o divórcio, a dor e a angústia são os únicos meios eficazes pelos quais Deus pode cumprir as promessas na sua vida. A guerra é ruim, a dor é terrível, mas a sabedoria de Deus age eficazmente, fazendo com que eu e você experimentemos a sua confiabilidade por meio das nossas angústias, dos nossos desesperos e das nossas dores. E para a gente ter um exemplo bíblico mais forte do que simplesmente histórias de pessoas sem nome, sem rosto, sem lenço e sem documento, olha o versículo de número 19. Versículo de número 19 mostra que a guerra foi a forma pela qual Deus derramou sua graça e misericórdia. Versículo de número 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeão, nenhuma outra cidade de todas as cidades fortificadas do território de Canaã fez paz com Israel. Todas foram conquistadas por combate. A única que não foi conquistada por combate foi Gibeão, ou Gibeão, depende da tradução que você está lendo. E você se lembra da história de Gibeão? Os gibeonitas foram lá enganar os israelitas. Eles pegaram os seus animais, sujaram os seus animais, levaram roupas desgastadas, sandálias desgastadas, odres velhos, comida embolorada e foram até Israel. Mesmo estando tão perto de Israel, foram até Israel e suplicaram por socorro. A história que os gibeonitas contaram foi mais ou menos assim: somos povo de terra distante, eram vizinhos de cerca. Somos povo de terra distante e ouvimos falar de Israel e do seu Deus. Viemos aqui para fazer paz. Os israelitas não consultaram ao Senhor, diz a Escritura, e se comprometeram com Gibeão.
Gibeão, então, por meio do estratagema da mentira, acabou sendo a única cidade poupada dentre todas essas cidades. Deus utiliza a guerra, o caos, a mentira, a loucura, até mesmo as nossas imperfeições e impurezas, para manifestar a sua graça misericordiosa. E aqui, irmãos, o terceiro caráter de Deus, ou a terceira característica do caráter e da personalidade de Deus, é que Deus é perdoador. Ele não é só confiável para cumprir promessa. Ele é aquele que estabelece a forma pela qual a promessa vai se cumprir. E no meio desse formato, que pode ser o da guerra, ele demonstra o quanto ele é gracioso, o quanto ele é misericordioso e o quanto ele é perdoador. E aqui um spoiler das cenas dos próximos capítulos. Gibeão será ocupada pela tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Gibeão, no decorrer dos séculos, se tornarão servos do templo do Senhor. E alguém já disse em algum lugar que é preferível ser um escravo no templo de Deus do que rei no reino de Satanás. Um último ponto aqui. Esse Deus que cumpre promessas, que define os formatos, tem a minha e a sua salvação tão bem projetada, tão bem harmonizada, tão bem definida, que eu e você, por sabermos quem Ele é, podemos descansar em paz para todo sempre, pois esse Deus que promete, cumpre e perdoa de forma eficaz. Deus projetou, arquitetou, harmonizou e executou a minha e a sua salvação de tal maneira que nós podemos afirmar que hoje temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Quarto lugar, Deus não só é confiável, estabelece as formas e perdoa, Ele tem uma inteligência absurda. Inteligência aqui, vamos pensar num instrumento pelo qual as coisas são realizadas. Pense na inteligência, na mente que executa as coisas a qual planeja. Olha o restinho do versículo de número 18, o versículo de número 19. Por meio de guerra, as tomaram todas. E aqui talvez você olhe e fale, mas pastor, o senhor colocou que a guerra foi o formato. E agora o senhor está dizendo que a guerra é o meio, que a guerra é a inteligência. O que o senhor está querendo dizer com essas duas coisas? Bom, em primeiro lugar, a guerra foi o ambiente pelo qual Deus cumpriu as suas promessas. E a guerra, muitas vezes, é o ambiente pelo qual Deus cumpre as promessas nas nossas vidas. A guerra, às vezes, é o ambiente. Mas a guerra teve os seus desdobramentos. A guerra foi tendo as suas nuances. Deus fez guerra por meio da marcha religiosa, 7 voltas em Jericó. Deus fez guerra por meio do assalto fortuito, uma tropa de assalto rapidamente atacou os inimigos de Deus pela retaguarda. Deus fez guerra no campo aberto, 2 exércitos armados, um diante do outro. Deus fez guerra de emboscada, fazendo com que o exército empurrasse o exército do inimigo e lá ele caísse numa armadilha. Por meio da guerra, por meio da inteligência militar do Senhor Deus, todas as cidades foram tomadas em combate. Perceba quem Deus é. Deus é extremamente confiável. Extremamente confiável. Ele promete, a promessa de Deus vale mais do que um cheque em branco. A promessa de Deus é garantida, será paga, não tem como duvidar. Deus cumpre as suas promessas estabelecendo o caminho. Ele estabelece o trilho pelo qual essas promessas vão se cumprir. Nesse trilho, ele mostra o caráter dele. Ele perdoa, ele derrama graça, ele derrama misericórdia, ele salva improváveis, salva mentirosos, salvou os gibeonitas. O que não dirá de nós? Aliás,
gibeonitas e crentes de Vinhedo da Vinde são exatamente iguais. E nesse caminho traçado para salvar pecadores, dos quais eu e você somos os maiores, Deus abrilhanta com a sua inteligência. Deus traz coisas das mais variadas, das mais espetaculares. Sabe, meus irmãos, eu achei uma frase de um autor, e eu não conheço esse autor, mas é um poema, e ele diz: quem, pois, ousará resistir à sua vontade? Quem, pois, ousará desconfiar do seu cuidado? Quem ousaria murmurar contra os sábios decretos? Ou quem seria o tolo de duvidar das promessas do único que de fato é rei? Ele é rei, e o seu reinado é um reinado de uma sabedoria e de uma inteligência impossível de ser mensurada por seres como eu e você. Quinto lugar, Deus não só é confiável, Deus não só é sábio, Deus não só é perdoador, Deus não só é inteligente, como Deus é soberano. A presença do Senhor é infinita, seu brilho é insuportável, sua majestade é terrível, seu domínio é ilimitado e sua soberania tem de ser incontestável. A soberania de Deus tem de ser incontestável. E por que eu estou dizendo isso? Olhe comigo o versículo de número 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do coração dos inimigos de Israel para saírem à guerra contra Israel. Do próprio Senhor veio a ordem do endurecimento do coração dos inimigos de Israel contra Israel. E talvez você, por ser alguém do século 21, e você por ser alguém do século 21, você foi criado num conceito chamado liberdade que nunca existiu. Liberdade não é autonomia. Você acha que liberdade é autonomia. Eu acho que liberdade é autonomia. Liberdade não é autonomia. E a vida prática nos ensina isso. Se liberdade é autonomia, faz um exercício aqui. Não faz não ousa fazer, porque não vai dar certo. Pega o seu carro, vai na contramão da Anhanguera e decide ir para São Paulo. Usa a sua liberdade de forma autônoma para você pensar o que você bem quiser. Cria o seu próprio sistema de pensamento, cria o seu próprio sistema de mundo, cria o seu próprio sistema onde você é o centro de todas as coisas e você determina como a vida anda. O final dessa história é desespero. Tanto é que o século 21 é o século dos desesperados. Pessoas atrás da própria razão, pessoas atrás do próprio sentimento, pessoas atrás da própria liberdade, correndo ao redor do rabo, não sendo capazes de distinguir o sexo masculino do sexo feminino. Nós não vivemos num ambiente livre. Você não vive num ambiente onde você quer fazer as coisas e faz. Você não consegue sobreviver debaixo d'água. Você não consegue sobreviver no alto da montanha. Você não é capaz de voar. A sua mente não entende todas as coisas e você é tão limitado, que esse mundo tem tanto mais tempo que você não é capaz de determinar a idade do mundo. E você imagina que com seus 70 anos de idade você será capaz de definir como Deus governa o mundo? Do Senhor veio o endurecimento para aquelas pessoas. E o Senhor sempre fez isso. Êxodo 4:21. O Senhor instruiu a Moisés: quando você voltar ao Egito, faça com que realize diante de Faraó todos os prodígios que eu coloquei ao seu alcance. Mas ele não vai acreditar, porque eu endureci o coração de Faraó e ele não deixará o meu povo ir. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte: Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem ele deseja endurecer. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Deus é tão soberano,
de que falar da soberania de Deus é só falar da sua divindade. Ele é Deus, e se Ele quiser deixar você a vida inteira na ignorância, Ele o fará sem ser culpado disso. E por que Ele conseguiria fazer isso sem ser culpado disso? Porque Ele é Deus. Você vive num ambiente fechado, e olha que coisa interessante. Deus é tão Deus que permite com que a sua tolice, sua não no sentido de você pessoalmente, mas a tolice do homem moderno, seja tamanho, que o homem moderno vivendo dentro do ambiente fechado diz para esse ambiente fechado que Deus não existe. É interessante que Deus permite a tolice do ateísmo num ambiente que tudo prova a sua existência. A soberania de Deus é o cetro de ouro pelo qual Deus governa o universo. É o cetro de ouro pelo qual todos se curvarão, seja por palavras, seja por obras, seja por misericórdia, seja por juízo. Deus governa o mundo, Deus governa todos os homens, Deus governa todas as pessoas. Pastor, e o livre-arbítrio? Eu gostaria de dizer, por exemplo, que eu e você somos livres para nunca mais pecar. Que eu e você somos livres para nunca mais mentir. Ora, mentir é bom? A resposta será não. Então pare de mentir. E aí você vai dizer, eu não consigo. A prova prática de que o seu arbítrio é escravo é tamanho que você vem na igreja há 30 anos, serve ao Senhor há 30 anos e continua cometendo os mesmos pecados dos 3 primeiros minutos da conversão. Pastor, o que eu faço então? Ora, confia no Deus que cumpre promessa, que estabelece a forma, que estabelece a maneira de perdoar, que é tão inteligente, tão criativo, que vai criar situações das mais variadas, e que mesmo assim, não vai ficar lá do céu olhando para a terra e dizendo, ai meu Deus, eu não sei o que fazer, pois os homens se julgam mais inteligentes do que eu, negando a minha própria palavra. Volte para o versículo 20. Do Senhor vinha o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel. Mas a conta não fechou, porque como é que eles são responsáveis se Deus endureceu o coração? Como é que eu conjugo essas duas coisas? Continua o texto comigo. O texto vai dizer, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para a gente entender soberania de Deus, a gente precisa entender santidade e justiça. E, irmãos, todo pecado é um desafio à justiça de Deus. Todo pecado é roubo à misericórdia do Senhor. Todo pecado é zombaria da paciência de Deus. Todo pecado é desprezo do poder de Deus. Todo pecado é desdém ao amor de Deus. E você e eu nascemos num ambiente pecaminoso. Não só nascemos num ambiente pecaminoso, mas rapidamente demonstramos que somos também pecadores. Imagina a criança que amamenta o seio de sua mãe. A criança que não é capaz de falar, a criança que não é capaz de entender o mundo, a criança que não é capaz de determinar nada em relação à sua volta. A única coisa que essa criança entende é que esta mulher, que de repente lhe empresta o seio, é responsável pela sua alimentação. A criança, a única coisa, o único referencial que ela tem é a mama. E então a mãe dá de sua mama para a criança recém-nascida. E o que a criança recém-nascida faz? Ela, com a mão aberta, estapeia o rosto de sua mãe. Com a boca fechada e obstinada, ela suga o seio daquela que lhe alimenta. E com a boca escancarada, puxa os cabelos da mãe, exigindo da mãe um ato voluntarioso que a mãe tem lhe dado.
A pergunta é: quem ensinou a criança tamanha rebeldia? Quem é capaz de explicar tamanha obstinação? Ah, pastor, isso é instinto. Então tá bom. Por que esse instinto dura até os 90 anos? Todo ato de pecado é uma ferida no coração do Senhor Deus. Deus tinha o direito de endurecer aquele povo, e mais, Deus tinha o direito de endurecer a este povo, porque nossos pecados agridem, estapeiam a santidade de Deus. Deus disse isso aos amorreus. Ele falou: na 4ª geração dos amorreus, eu vou punir a iniquidade deles. Deus disse isso em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 16, eu vou punir a geração dos amorreus. Deus disse que todos esses povos deveriam ser destruídos. Vocês devem destruir todos os povos. Vocês devem dizimá-los, não tenham piedade deles, não adorem os seus deuses, não conjuguem misericórdia com eles, pois eles contaminarão vocês e não vocês os santificarão. Sabe o que a gente não entende? E aí talvez seja a dificuldade? Que do mesmo jeito que o mel e o ferrão vêm da abelha, misericórdia e castigo vêm de Deus. Do mesmo jeito que o mel e o ferrão vêm da abelha, misericórdia e castigo provém de Deus. Deus cumpre promessas, Ele é confiável, Ele estabelece o formato, Ele não só estabelece o formato, Ele salva nesse formato, Ele é inteligente demais, a inteligência dEle não foge ou não escapa da sua soberania, e a sua soberania é exercida em justiça. E a justiça de Deus deixa claro o poder de Deus. Olha o versículo de número 21 e 22, e aqui, esses 2 versículos, eles passam quase que desapercebidos aos nossos olhos, eles passam correndinho da nossa análise, mas eles não podem passar dessa forma, eles devem ser analisados. Olha comigo o versículo 21 e 22. Naquele tempo, no tempo da guerra, no tempo do extermínio, no tempo da conquista das terras, das cidades, naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa. Eliminou os anaquins da região de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Primeiro ponto, quem eram os anaquins? Há 2 interpretações, a primeira falsa, a segunda verdadeira. A primeira falsa diz que os anaquins eram homens gloriosos do passado. Isso é falso. Os anaquins, segundo o que nós temos de melhor em termos teológicos, os anaquins eram exatamente aquilo que a Bíblia dizia. Um híbrido entre anjo e homem, dos quais geraram os gigantes. Os anaquins eram tão verdadeiros, que Golias, o gigante, descendente dos anaquins, vai aparecer alguns séculos à frente. E os mesmos anaquins apareceram 40 anos antes. Por que Israel não entrou na terra prometida? Você se lembra? Os espias foram enviados para a terra prometida. Dos espias, Josué e Calebe voltaram dizendo: Moisés, vamos para cima, ninguém vai poder resistir a gente, Deus está com a gente, vamos lá e a gente toma tudo. Mas os restantes disseram: não dá. Tem uns tais de anaquins que são gigantes. Os caras têm umas uvas, uns cachos de uva de quase 1 metro. Mas tem uns caras de uns 3, 4 que cuidam das uvas. Nós não vamos. O resultado daquele medo foram 40 anos vagando no deserto. Os anaquins nos existiram, então Deus deixou eles 40 anos vagando no deserto, por quê? 40 anos se passaram.
Os anaquins ainda estavam por lá, mas esse Deus que cumpre promessa, que estabelece a forma, que é sábio, esse Deus que é perdoador, que é inteligente, que é soberano, que é justo, esse Deus é poderoso. E aqui no versículo de número 21 e 22, os fantasmas do passado de Israel foram todos exterminados. Deus corrigiu a anomalia, não dos gigantes, a anomalia do seu povo. Deus mostra o seu poder para conosco, para reescrever as imperfeições do nosso coração. Os dois únicos que entenderam quem eram os anaquins foi Josué e Caleb. E quem eram os anaquins? Ninguém. É fabuloso quando a gente olha Davi, 1,5 m, diante de Golias, 2,80. E Davi diz: quem esse incircunciso pensa que é? Ninguém. Aqui o que Deus está fazendo no versículo de número 21 e 22? Corrigindo as anomalias do coração de Israel. Quem são os anaquins? Ninguém. Diante de Deus? Ninguém. Deus não é só santo e justo. Deus é poderoso para reescrever, inverter e modificar histórias. E Ele é tão poderoso, que Deus pode se dar o luxo de permanecer imutável. Olha o restante do texto. Somente em Gaza, em Gate e Asdod alguns subsistiram. E a gente olha e fala: ei, Israel, velho de guerra, hein, Israel? Pô, mata todos os caras, meu. Deus não mandou exterminar os anaquins. Por que vocês deixaram Anaquim em Gaza? Por que vocês deixaram Anaquim em Gate? Por que vocês deixaram Anaquim em Asdote? E para você ter uma ideia da região, é a região dos filisteus. É exatamente daqui que vai vir Golias lá na frente. É exatamente desse rabicho aqui. Israel vive num mundo em pecado, eu e você vivemos num mundo em pecado. Nesse mundo em pecado, o pecado opera e a gente não faz o que tem que fazer. E Deus? Deus permanece imutável. Deus permanece, como dizia o antigo ministro Magre, imexível. Ele não se turba. Isso é importante, irmãos, porque a gente precisa entender que Deus não é um ser como eu e você. Porque se sou eu e você, poderosos, sábios, inteligentes, justos, vamos lá, acabamos com os anaquins. E aí os nossos filhos de repente ficam desesperados e não conseguem continuar o nosso legado. É comum homens e mulheres poderosos se desesperarem quando pequenos não cumprem a sua vontade. Imagina se Deus olhasse para você e puxasse os seus longos cabelos brancos e sua longa barba branca e dissesse: meu Deus, o que será de mim, meu Jesusinho Cristinho, que meus filhos não fazem a minha vontade? Deus opera no mundo de pecado de forma imutável, inabalável. Não mataram os anaquins de Gaza, de Gate, de Asdod? Pois bem, tem um Davi na minha história. Tem um pequeno gigante para vencer um gigante pequeno. Conheça quem Deus é. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que te chamou para que você o conhecesse. Nona característica, são 10. Ele é fiel. Ele não é só confiável, ele é fidelíssimo. Ele não é alguém que você deposita confiança, mas que em algum momento pode falhar. Ele não tem fidelidade, ele é fiel. Olha o versículo 23. Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés,
E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. Josué tomou a terra segundo a palavra do Senhor. Eu volto a dizer que uma promessa do Senhor vale como pagamento à vista. A fidelidade do Senhor vale como penhor da nossa herança. Em quem eu me refugio? Naquele que é fiel. Em quem eu me escondo? Naquele que é fiel. Em quem eu deposito todo o meu destino? Em quem é fiel. Em quem eu consigo me refugiar e ao mesmo tempo não me desesperar? No Deus que cumpre tudo o que disse que cumpriria, no Deus que é fiel. E eu posso fazer isso porque a última característica do caráter e da personalidade de Deus é que Ele é tão amoroso, como um pai tão amoroso, que Ele sabe que há limite para tudo nessa vida. Versículo de número 23, o finalzinho dele, como é que o texto termina? E a terra repousou da guerra. Lógico, quem aguenta a guerra durante 20 anos? Junta tudo. O Deus da Bíblia cumpre as promessas feitas. Ele é confiável, Ele é sábio, Ele sabe dirigir as coisas. Ele é perdoador, Ele tem graça e misericórdia, mesmo que a gente permaneça infiel, Ele permanece fiel. Ele é muito inteligente, criativo. Ele é soberano, governa tudo. Ele é santo e justo. Ele é poderoso, destrói as anomalias do mundo e as nossas. Ele permanece inabalável, sentado no seu trono, governando o universo. Ele é fiel ao ponto de eu me esconder dele. E Ele é meu Pai, que sabe o dia e a hora que eu não aguento mais. Ele sabe o dia e a hora em que eu vou dizer, não dá. Esse rabichinho de texto, e a terra repousou da guerra, mostra exatamente que mesmo Josué não aguentaria a guerra para sempre. Que mesmo Josué não aguentaria batalhas para toda a eternidade. Tem uma frase de um anônimo: paz é o ajuste espontâneo da vida à vontade do Deus da nossa vida. Paz é o ajuste espontâneo da vida feito pelo Deus da nossa vida. E paz significa confiar naquilo que Ele fez, esperar naquilo que Ele vai fazer e descansar no futuro que eu não sou capaz de dominar. Todas as coisas boas fluem de Deus, e todas as criaturas de Deus podem esperar nele, pois Deus é este que fora nos apresentado, o sumo bonum. Ele é o bem para todas as criaturas e, em especial, a nós, os seus filhos. É bem verdade que a bondade de Deus se manifesta em diferentes graus. É bem verdade que a bondade de Deus e o seu caráter se manifesta de forma diferente. Mas também é verdade que os propósitos de Deus para o seu povo continuam sendo bons, belos e agradáveis. E Ele continua utilizando todo o universo e toda a sua força para nos abençoar. Como é que eu termino esse sermão? Como eu posso conhecer esse Deus de forma plena e me relacionar com Ele? Essa é a pergunta que faz. Ok, eu já entendi, eu já entendi que é esse Deus. Como é que eu posso me relacionar com Ele? Como é que eu posso ser amigo dEle? Como é que eu posso, ao invés de ter o coração endurecido, ter o coração transformado? E olha a metáfora, o coração endurecido e um novo coração. Um coração de pedra e um coração de carne. Como é que eu posso ter um coração de carne? J.I. Packer, um dos últimos dos puritanos vivos, disse o seguinte: sem uma revelação especial e salvadora
ninguém poderá conhecer Deus. Precisamos de uma revelação, precisamos de algo especial, precisamos de algo revelador, precisamos de algo que seja definitivo para que venhamos a conhecê-lo. E aqui, eu gostaria de te levar para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 13, até o versículo de número 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que antigamente eram estranhos, não conheciam a Deus, eram inimigos no entendimento e praticavam obras malignas. Agora, em Jesus Cristo, Deus se reconciliou contigo, mediante a morte do seu Filho, para apresentar a você santo, inculpável e irrepreensível, se é que permanece na fé, se é que se mantém no caminho. Eu termino citando o autor aos Hebreus, que diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quer conhecer esse Deus? Quer conhecer esse Deus que é confiável, que é sábio, que é perdoador, que é inteligente, que é soberano, que é justo, que é poderoso, que é imutável, que é fiel, que é nosso Pai, que nos ama? Quer conhecer esse Deus? Basta conhecer o Senhor Jesus Cristo. Basta conhecer a exata expressão do ser de Deus. Basta conhecer aquele que é o cabeça e corpo, que é o cabeça do corpo da igreja. Basta conhecer aquele que morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Podemos conhecer Deus pelo seu caráter? Podemos conhecer Deus pela sua personalidade? Mas é impossível conhecermos a Deus à parte de Jesus Cristo. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai que me enviou. Quem conhece a mim, conhece a Deus. Quem conhece a mim, conhece o meu Pai. Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos orar. Deus, muito obrigado por um texto que revela tanto do Senhor. Muito obrigado por um texto que escancara quem o Senhor é e que nos leva ao desejo de conhecê-lo. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de conhecer o Deus da Escritura. Não o conhecemos de maneira profunda e absoluta, porque continuamos sendo criatura e assim o seremos para sempre. Mas conhecemos de maneira satisfatória. Sabemos que o Senhor é confiável e é fiel, é sábio e é inteligente.
é poderoso e é soberano, é santo e justo, é misericordioso e gracioso, é imutável em seu ser. Sabemos que o Senhor é assim, porque conhecemos seu Filho, porque conhecemos a Jesus. E quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais estamos unidos ao Senhor. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse o Senhor Jesus. Na oração sacerdotal, Jesus disse: quero que eles estejam comigo, como eu estou contigo. Quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Que nós saiamos desse culto ávidos por um relacionamento maior e mais profundo com este Deus que nos for apresentado, ou que, na pior das hipóteses, nos fora rememorado sobre quem Ele é e o que Ele faz. Nós te agradecemos por tudo isso, orando em nome de Jesus. Amém.